Salmo 115. Eu não vou ler todo, são 18 versículos, mas vamos ler todos, vai, rapidinho. Não a nós, Senhor, nenhuma para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Que palavra, meu irmão. E eu gosto muito desse salmo. É um salmo maravilhoso. E aí o verso 18 diz: mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. O salmista está falando aqui, meu irmão, de confiança. Está falando dos servos de Deus, daqueles que servem a Deus. Quem são esses que servem a Deus? São diferentes daqueles que não servem. Quem são esses que o salmista está dizendo? A diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Amós fala a respeito disso, que um dia veremos essa diferença. Oséias lá no finalzinho. Um dia se fará a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Hoje pode ser que tudo pareça igual. Todos nós somos iguais. Mas Deus, Ele fará a diferença daqueles que servem a Ele e daqueles que não servem. E Davi, ele explana isto. Quem são os que não servem? Está falando a respeito deles. Eles confiam, mas não têm retorno. Eles pedem, mas não são ouvidos. Porque o único que pode ouvir, o único que pode fazer alguma coisa, é o Senhor dos senhores. É o Deus Altíssimo. O Deus Onipotente. E Davi fala a respeito disto. E a partir do verso 11, ele fala desses que são servos de Deus, desses que confiam em Deus, desses que esperam em Deus. Quem são esses servos de Deus? Quem são? Quais são as características desse servo de Deus? Diga assim: um servo de Deus tem características inigualáveis. Você é um servo de Deus? Como? Amém. Somos um servo de Deus. Quais são as características? O que descreve um servo de Deus? Como é que ele age? Não é? Quem são esses? Os servos de Deus são aqueles que têm certeza que Deus os auxilia. Diga assim: o servo de Deus tem certeza que Deus o auxilia, que Deus o socorre, que Deus está presente, Deus responde.
O servo de Deus tem certeza. E Davi, meu irmão, em tantos versículos, em tantos capítulos, ele fala a respeito disso. Mas ele está dizendo, olha, ele fala sobre aqueles que confiam em deuses que não são verdadeiros, e ele fala a respeito daqueles que confiam no Senhor dos Senhores. E diz, olha, vocês que temem o Senhor, lá no verso 11, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ele faz aqui, meu irmão, ele chama a atenção para uma coisa muito séria. Ele está dizendo, olha, vocês que temem ao Senhor, ele diz, confiem no Senhor. Confie. Por que será que ele ressalta isto? Porque ele chama atenção a respeito disto. Meu irmão, quantas pessoas que dizem que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, mas no momento dos problemas, e só no momento dos problemas, é que nós vamos saber se confiamos no Senhor ou não. Só no momento do sofrimento, só no momento das angústias, das aflições, é que vamos perceber, saber se confiamos em Deus ou não. Se aquilo que nós ouvimos, se aquilo que nós falamos, se aquilo que nós recebemos é a pura verdade a respeito da nossa fé, a respeito de quem nós somos. Os servos de Deus, irmãos, são aqueles que confiam no Senhor, indiferentemente do problema, da situação, da circunstância, do lugar ou da hora. E essa certeza, meu irmão, está firmada na confiança que o salmista obteve nas muitas vezes que ele precisou do Senhor. Se teve alguém que precisou do socorro e do auxílio de Deus, meu irmão, foi Davi. Antes mesmo de ser o Davi que nós conhecemos, ele precisou do auxílio de Deus para vencer leões. Eu ia falar leão e ficou leões. Pensei em falar leão e a mente foi leões, aí fica leão. Acontece, viu? Vai falar bastante para você ver. Dá um enrosquinho de vez em quando. Ele teve que ter o auxílio do Senhor para vencer o leão. O leão. Ele teve que ter o auxílio de Deus para vencer um urso. Não foi com a sua força não, porque ele não era forte assim não. Se fosse Saul, o mais alto de todos, o mais esbelto, o que praticava academia 2, 3 vezes por dia, andava de camisa regata para mostrar os seus músculos, ele não apontava, ó, é ali, ele apontava, é ali. Ele não segurava o gatinho, dizendo assim, olha o gatinho, ele dizia assim, ó, o meu gatinho. Saul, mas não era Saul, era Davi. Esse nome que foi falado pelas nações, esse nome que fez reis tremerem, o nome de Davi, que alcançou horizontes que ele nunca imaginou. Ele foi perseguido pelo seu próprio rei. Ele foi traído pelos filhos. Meu irmão, ele precisou do auxílio de Deus para sair de cada enroscada que só Deus. Teve um tempo que ele fugiu de Saul e foi se esconder no meio dos filisteus lá. E aí acharam ele, ó, parece Davi, pelo que falam, ó, é desse jeito, a fisionomia. Levaram Davi lá diante do rei. Aí Davi falou, agora estou morto, Deus me ajuda. Deus, o que eu faço? Aí Deus iluminou, acendeu uma luz assim, e veio um pensamento para Davi. Estratégia, Deus deu uma estratégia para Davi. Deus auxiliou ele, Deus com certeza disse a ele, Davi, começa a babar aí, se faz de louco, se faz de besta. Imediatamente Davi começou a fazer isto. E aí então, meu irmão,
O rei, quando vê Davi, diz: esse moribundo, esse doente, Davi, não é. Tira esse homem da minha presença. E Davi saiu. Por isso ele sempre disse, em alguns momentos ele disse: o Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Eu sei que o Senhor, Ele é a minha salvação. Senhor, Tu és a minha fortaleza. Quantas vezes Davi expressou o auxílio de Deus. Quantas vezes Davi expressou o socorro de Deus sobre a sua vida. Deus era o seu auxílio muito presente na hora da angústia. E Davi aprendeu isso, meu irmão, no meio das lutas. Olha, não há como aprender a confiar e saber que Deus é Deus, que auxilia e que socorre, que é o socorro bem presente na hora das angústias, se não passar por esse problema. Mas quem passou, sabe que Deus não desampara os seus. Deus não vira as costas para os seus. Meu irmão, você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, você foi comprado com o sangue de Cristo Jesus, você tem a presença de Deus em sua vida, Deus tem te auxiliado e vai continuar te auxiliando, te socorrendo, ajudando você na tua vida, nas tuas situações. Ah, mas você pode dizer, mas a minha vida parece que vai de mal a pior, a minha vida parece que não alivia, parece que não há um refrigério, um tempinho de descanso. Meu irmão, pode ter certeza que mesmo nessa situação, Deus está livrando você de tantas coisas que você nem sabe, você nem vê, você nem percebe, você não consegue ter noção, não conseguimos ter noção do quanto Deus ele nos auxilia, do quanto Deus trabalha ao nosso favor, meu irmão. E mesmo quando uma situação parece que o fim é aquele, meu irmão, Deus tem o poder de mudar essa história. É como está vendo a novela. Qual a novela que está passando agora das 6 horas? Qual é? Por acaso? Joia Rara. E das 8, das 7h30, qual que é? Das 8, vai não, das 8. Qual que é das 8? Antes do Jornal Nacional. Me ajuda aí, qual é? Vida Bandida, como é que é? Em Família. Que capítulo que está? Sabe o que é, meu irmão? Olha assim, vamos ver, a novela está acontecendo lá, o seriado está acontecendo, e você vai se envolvendo com aquilo e tal, e parece que o resultado vai ser aquele. Olha, vai acontecer assim assado, está nítido que vai ser aquele lá. Aí o diretor, sei lá, o escritor, ele que é o Deus lá na novela lá, que faz o que dirige o pessoal, ele diz o seguinte: não, vamos terminar de outro jeito, e escreve um outro final. Ele muda o final. E aí, para ninguém descobrir qual é o final, ele escreve mais um outro. São 3 finais. Se for por esse caminho, vai dar nesse final. Mas se for por este, vai ser este final. Se for por esse caminho, vai ser esse outro final. Meu irmão, nossa vida está na mão do Senhor. Ele tem o poder de escrever um novo final dessa história, desse problema, desta situação. O homem pode estar olhando, as pessoas podem estar olhando, né? O inferno pode estar olhando e festejando, fazendo uma festa ali e acolá, querendo derrubar. O inferno pode tentar derrubar você, passar rasteira. E aí, meu irmão, Deus tem o poder de mudar a história. Aquilo que é esperado, aquilo que já estão festejando, que já estão soltando rojão, já estão, meu irmão, já dizendo: ó, Eva, não tem mais jeito. Deus
Deus vem com o seu socorro, Deus vem com o seu auxílio, Deus vem com o seu poder, Deus vem com a sua glória, e Ele muda a situação. Aconteceu isso com Daniel. Daniel pôde ver isto. O fim dele era ser totalmente destruído pelos quem? Pelos leões, ou pela chama. Chamas de Sadraque, Mesaque e Abednego, homem. Pelas chamas, ou pelo leão. Pelos leões. E aí então, já estavam fazendo festa. Já estavam os leões ali, meu irmão, já com carvinho na mão, assim, aqui, com o pedaço. Opa, vamos provar que era o carninha do Daniel. Vamos provar a carninha do Daniel. Meu irmão, quem sabe leões estão ao teu redor. A Bíblia diz que Satanás, ele está ao derredor, tentando já, com o guardanapinho aqui assim, para não manchar a roupinha dele, para pegar o crente. Está lá, está tentando. Os leões lá na cova estavam desse jeito. Daniel está chegando, Daniel vai chegar. Não, vamos arrebentar com ele. Olha, eu fico com o braço. Não, deixa que eu fique a perna. E não sei o que, já estavam fazendo planos. Mas quando foi aberta a porta, Deus deu a ordem aos leões: fechem a boca, recolham suas garras, porque eu estou entrando com meu servo. Orabacalaba sobre andarabás. É esse Deus que nos socorre, meu irmão. Parece que, meu irmão, vamos ser dilacerados. Parece que vamos ser despedaçados. Mas quando a porta entra e não tem como correr, os que confiam no Senhor verão a sua glória. Aleluia. Meu irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego agora, na fornalha, aumentaram 7 vezes mais o calor, os graus daquela fornalha. Eu não imagino qual era a intensidade. Aumentaram 7 vezes mais. A Bíblia diz que quando foram colocar os 3, os guardas que estavam levando e empurrando, foram lambidos pelo fogo, foram consumidos pelo fogo. E os inimigos estavam ali festejando. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles pensam que são o quê? Eles pensam que são quem? Eles não pensavam que eles eram alguma coisa. Eles sabiam, tinham certeza que eles eram filhos, servo do Deus Altíssimo. E quem sabe, meu irmão, e tem certeza, meu irmão, não tem medo do perigo, não tem medo do diabo, não tem medo dos inimigos, não tem medo. E aí então, Sadraque, Mesaque e Abednego jogaram lá, foram rolando, quem sabe lá para baixo. E aí depois de um tempo, há um clarão no meio da fornalha. E eles estão lá andando para lá e para cá. E aí aí perceberam, mas não jogamos 3. Tem 4 lá. Quem é o quarto? Os teólogos dizem muitas coisas, mas o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. O Senhor não desampara aqueles que confiam nele. Meu irmão, o Senhor não desampara. Por isso Davi está dizendo: vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Confiem de verdade. Saibam, tenham certeza, tenham convicção de que Ele é o Senhor. Meu irmão, Ele está contigo, minha irmã, Ele está contigo, Ele está conosco, Ele não te desampara, Ele não vai te deixar. Você pode perder, você pode cair, se machucar, se ferir, mas você não será derrotado. Você não será derrotado. Você não será derrotado, porque o Senhor é contigo. Ele é a tua ajuda, Ele é o teu socorro,
Ele é a tua resposta, meu irmão. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem, e Ele vem, e Ele ouve a todos aqueles que o clamam. Ele ouve todos aqueles que o buscam. Clama a mim, e eu vou correndo ao teu encontro. Clama a mim, e eu vou ao teu encontro. Aleluia. Se você é um servo de Deus, fique de pé onde você está, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus.